A Ele a glória, a Ele a glória. Somente a Ele. Louva, igreja. Somente a Ele a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia, Deus. Somente ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora em Tua presença, Senhor, buscando a Ti, clamando a Ti por este momento especial, Deus, em que a Tua igreja se reúne nesta manhã, para louvar, adorar e prestar a Ti culto, Senhor, de louvores e adoração. Abençoa cada vida presente nesta manhã, ó Deus. Abençoa, Senhor, também aqueles que não vieram. Abençoa aqueles que estão, Senhor, em viagem, ó Deus, em outros lugares, proclamando a Tua palavra, Senhor, levando as boas novas àqueles que precisam, os cativos, os oprimidos, aqueles, Deus amado, que muitas vezes, Senhor, no percurso da vida, tem se atrapalhado e afastado de Ti. Mas visita nesta manhã, ó Pai, esta vida. Faça com que eles, Senhor, coloquem em seu coração, ó Pai, a vontade de mais uma vez estar presente na Tua casa, para adorar, para buscar a Tua santa presença, ó Deus. Pedimos a Ti também e já agradecemos, Senhor, por todas as vidas que aqui estão. Agradecemos, ó Pai, por aqueles que o Senhor visitou esta semana, que estava enfermo, que estava com algum problema de saúde, ó Pai. E por isso Te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Toda honra, todo louvor, toda adoração, somente a Ti, ó Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda o Senhor, digno de honra, louvor, adoração. Podem assentar, amados. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Você já falou com esse irmão que está do teu lado nesta manhã? Bom dia. Seja bem-vindo. Aqueles que nos visitam essa manhã, queira ficar de pé por um momento, não queremos constrangê-lo. Aqueles que pela primeira vez estão aqui, aqueles que profetizam alguma fé, aqueles também que não professam nenhuma fé, aqueles que estão perto, que são da comunidade evangélica, receba esse irmão com carinho, esse irmão com alegria nesta manhã. O Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor se faz presente no meio de nós. E eu sei que o Senhor é quem nos direciona nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Amados, a palavra de hoje é uma palavra bastante contemporânea. A palavra, ela se renova a cada momento, a cada dia em nossas vidas. Eu pedi aos amados que abrisse a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, do versículo de 1 até o 8. Vamos ler, porque o tempo ruge. Ele não nos espera. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 1 até o 8. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém?
Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja no lugar de honra neste lugar, Senhor, nesta manhã. É em nome de Jesus que te pedimos. Recolho-me na minha insignificância humana, Pai, para que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Amém? Amados, nós falamos agora, lemos algum trecho do livro de Tiago. Tiago o escrito de Tiago é 44 a 48 depois de Cristo, né? Ali no início da perseguição dos judeus em Jerusalém, onde há uma dispersão, né, do grego diáspora. É naquele momento ali que o povo começa a se agitar, os cristãos começam a ser perseguidos e os cristãos começam a debandar para tudo quanto é lado. E alguns, nessa corrida insana, nessa correria que muitas vezes a gente preocupado em se livrar de algo ou de alguma coisa, acaba se esquecendo dos ensinamentos, dos conceitos e das direções que foram nos dadas no passado. Esquecemos muitas vezes o ensinamento de pai e de mãe, esquecemos e nos infiltramos por situações que não convém a nós como cristão e não convém para que possamos dar um testemunho santo e agradável a Deus. E nesse momento, a igreja se dispersa. E Tiago entra em seu coração através do Espírito Santo de Deus uma preocupação, porque ele estava preocupado com o cristão. Ele estava preocupado com a vida do cristão naquele momento. O porquê de muitos cristãos está muitas vezes desistindo de andar com Deus. Muitos cristãos estavam naquele momento passando dificuldades no relacionamento dele com Deus. Por quê? Porque eles tinham se esquecido dos ensinamentos. Muitos deles não estavam atentos a tudo aquilo que Deus, os profetas, através da direção do Espírito, tinham falado para cada um deles. E estava tendo da igreja algumas dissensões. Estava tendo na igreja algumas coisas que não convém ao cristão, na verdade, na sua vida prática, está praticando. Assim eu li o livro de Tiago e percebi que a igreja de Tiago não é diferente da igreja de hoje. Que a igreja de Tiago daquela época não está tão distante da igreja hoje que nós vivemos. Quando eu falo Tiago é uma referência à igreja do momento, mas nós sabemos que a direção da igreja, que a base da igreja está estruturada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas podemos andar diferente daquele que nos ensinou, daquele que nos otorgou, na verdade, um trabalho aonde aqui estamos? Não, nós devemos sim ser imitadores dele, assim como Paulo diz na palavra: sejam imitadores meus, assim como eu fui de Cristo, levando a glória para o Pai, levando a glória para o nosso Deus, o nosso justificador. O mais antigo dos livros do Novo Testamento é Tiago, talvez pela sequência que ali está dentro a gente não perceba, mas é um dos mais antigos do livro do Novo Testamento. O nosso tema, ou se tivéssemos de dar um tema à palavra de hoje, seria: uma fé viva produz frutos. Diga ao teu irmão: uma fé viva produz fruto. Quem está com essa fé viva nesta manhã? Quem está com essa fé viva produzindo frutos para o reino de Deus? Nós, como cristãos, temos apenas um trabalho aqui na terra, a quem nos otorgou Jesus Cristo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa visão de igreja. O que nos ensinou o Pai. Nós não estamos aqui correndo atrás de bens materiais, não, de forma alguma, querendo alcançar aquilo que não seja produtivo para o reino de Deus. Nós estamos aqui a serviço do reino. Desde quando estamos aqui nesta manhã, buscando a presença do Pai e a palavra do Pai, nós estamos buscando ensinamento para que possamos nos instrumentalizar para estar trabalhando no reino de Deus. Não adianta, amados, queremos fazer uma coisa errada, ou uma coisa certa no lugar errado, ou uma coisa errada no lugar certo. Nós devemos estar direcionados
aquilo a que fomos chamados. Se você trabalha em uma empresa, você vai produzir para aquela empresa segundo o que foi determinado pelos seus líderes ou pela direção da empresa. Mas se vocês trabalham no reino de Deus, vocês vivem no reino de Deus, vocês têm de buscar sim a direção dada pelo Pai. E o que o Pai quer que cada um de nós? Que prossigamos em frente, proclamando a palavra de Deus, proclamando o evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos no mundo. A igreja foi chamada para isso, não para sentar em um banco, não para encher igrejas. O Senhor não está interessado nesses bancos cheios de homens e mulheres, sim, mas o Senhor está interessado neste lugar, em verdadeiros discípulos, para que possam proclamar o evangelho do reino. Aleluia, Jesus. Obrigado, irmão. Uma fé viva produz frutos. Tiago escreve as 12 tribos que estão dispersas naquele momento, que estão fora da visão a que foi ensinado. Estavam eles todos dentro de uma adversidades momentâneas. A epístola de Tiago é uma das epístolas mais instrutivas do Novo Testamento. É aquela que nos ensina. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver uma coisa interessante, porque ele nos ensina, ele nos mostra como deve se portar um verdadeiro cristão. É lindo o livro de Tiago. Apresenta um admirável resumo dos deveres práticos do cristão. Como devo me comportar, como devo agir, como devo, na verdade, caminhar junto a esta grande comissão otorgada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela tem um admirável resumo, apresenta um admirável resumo dos deveres práticos de todos os crentes, coincide por inteiro com a declaração de Paulo acerca da graça e da justificação. Vivemos pela graça e pela justificação do nosso Senhor Jesus Cristo e pelas suas misericórdias que renascem a cada manhã. Nós vivemos por isso, amado. Nós vivemos nessa condição, porque se não fosse as misericórdias de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos. Nós não estamos aqui porque somos melhores que ninguém. É porque Deus teve misericórdia de nossas vidas. Independente da nossa posição social. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus sonda corações. Deus sonda atos, caráter e não fama. Talvez eu conheça um O, A, B, C pela fama, porque dizem que ele é. Mas quando você começa a viver com esta pessoa, você começa a entender esta pessoa, e você começa a ver o verdadeiro caráter desta pessoa, aí sim, é o que a palavra nos diz. É sim ou não. Com a declaração de Paulo acerca da graça e da justificação, abundando ao mesmo tempo em sérias exortações. O livro de Tiago tem isso, ele nos traz exortações, a paciência da esperança e a obediência da fé. É buscar dentro desse contexto do livro de Tiago toda essa direção. Eu devo andar sem fé? Como andar sem fé? Não, sem fé ninguém consegue alcançar nada, amados. Naquilo que Deus tem proposto para a tua vida. Dentro do amor, misturadas com advertências, repreensões e exortações, conforme os pontos tratados dentro do livro. E assim é que o crente deve viver. Quando ele nos mostra a forma que devemos agir e praticar, não é simplesmente para sermos ouvintes da palavra, não é sentarmos aqui pela manhã para simplesmente ver o pastor A, pastor B, missionário A, missionário B, falar bonito ou com eloquência, não, e com grandes intelectos apurados dentro da palavra, não. O Senhor quer ver corações rendidos a seus pés, o Senhor quer ver pessoas humildes de coração e que possam realmente fazer a diferença no reino de Deus. Aleluia, Deus santo, santo é o Rei da glória. Rabassurianda, rabas. Misturada com advertência e repreensão, amados. Os pontos tratados aqui são esses. São verdades expostas muito sérias. São verdades que o Senhor nos coloca à mostra para que sintamos, na verdade, o que é ser um verdadeiro crente. E essências para a prática da vida cristã. Porque nós devemos aprender para praticá-las. Porque como é que nós vamos caminhar com esta grande comissão dentro daquilo que Deus quer, se nós não aprendemos a palavra, se nós não buscamos a palavra, se nós não vivemos a palavra, se nós não praticamos a palavra? A prática da vida cristã em Cristo não há ramos mortos, ou sem seiva. Você está em Cristo, você não está morto, você tem seiva, você está sendo apurado para o trabalho do reino. Eu peço misericórdia de Deus todos os dias pela minha vida, mas eu tenho visto Deus agir na minha vida, na vida da minha família, de uma forma especial.
Muitas vezes nós não entendemos naquele momento em que passando por dificuldade, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo, Senhor. Mas o Senhor tem a resposta lá na frente. O Senhor vai nos dar a condição de saber o porquê realmente aconteceu aquilo lá atrás. E o Senhor tem mostrado isso para nós. E o Senhor tem nos dado essa condição. Às vezes nós ficamos ligados ao dinheiro, aos bens, ao patrimônio, para que nos sustente, para que nos dê uma condição, na verdade, de ficar firmados dentro dessa rocha aqui, em que o Senhor não fez nenhuma morada, porque Ele foi para o céu preparar lugar para mim e preparar lugar para você e buscar para nos levar para morar com Ele numa morada eterna na Canaã celestial. Esse sim é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que eu busco. Eu sei que Ele é o provedor da minha vida, e Ele tem dito ao meu coração todos os dias: eu é que provo em tua vida. Você não precisa de A, nem de B, nem de C. Eu sou aquele que vai à frente da batalha, e eu que vou prover na sua vida e na vida da sua família, segundo a vontade dEle e o propósito dEle, não meu. Talvez eu queira algo do meu coração, do meu entendimento, mas Deus fala comigo assim: é o meu propósito na tua vida. É o meu propósito na sua vida. É o meu propósito na tua vida, igreja. O Deus que eu conheço é esse que vai à frente, marcando pontos para que você dê paradas para poder refletir diante das dificuldades e dos problemas, para que seja apurado em você um crente com caráter e um crente realmente firme na rocha, que é Jesus Cristo. Em Cristo não há ramos mortos ou sem seiva. A fé não é uma graça ociosa. A fé é uma graça que ela movimenta. A fé é uma graça que ela lhe dá condições de suportar as adversidades do dia a dia, mesmo que muitas vezes nós percamos o nosso Isaac. Na iminência de perder o nosso Isaac, nós nos desesperamos, mas Deus é aquele que fala: eu sou contigo e capaz de ressuscitar aquilo que está morto. O Deus de força, o Deus que supera todas as adversidades. A fé não é uma graça ociosa. Onde quer que esteja, gera frutos em obras. Aonde quer que ela esteja, ela gera frutos em obras. Ela não é uma graça simplesmente por ter algo que Deus me deu. Não, ela é algo que vem movimentar o alicerce do crente. Ela é algo que vem transformar o alicerce do crente. Ela é algo que pode transpor barreiras e dificuldades e fazer com que o crente voe por situações que muitas vezes nós achamos que é difícil. E 4 temas, amados, para que possamos entender um pouco mais da fé viva, da fé que produz, da fé que dá frutos. Ou seja, provação, tentação, fé prática e a vida cristã. Amém? Santo, santo é o Senhor da glória. Provação. Tiago proclama em alta voz que a provação revela a fé do cristão. E deve ser encarada com alegria, não pela provação em si, não pelo momento que você está vivendo, não por aquela dificuldade momentânea que você está passando, não. Não é pela prova em si que Tiago está falando. A alegria de viver em prova, não. Eu sou algum tipo de masoquismo, esse negócio, eu estou apanhando porrada, e eu levando porrada e achando bom. Não, de forma alguma. Tiago, ele vai bem mais adiante, através da revelação do Espírito Santo de Deus, mas pela consciência, pelo entendimento da palavra, pelo entendimento do momento que você está passando. Por quê? Porque você, na verdade, está sendo moldado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, que ela é um instrumento poderoso. A provação, amados, é um instrumento poderoso para gerar perseverança e aperfeiçoar o caráter do indivíduo. Para aperfeiçoar o caráter do indivíduo rumo à integridade e perfeição de cada um. É isso que Deus quer mostrar com as provas, as dificuldades do dia a dia. Talvez a gente esteja passando por momentos difíceis. Senhor, por que isso, por que aquilo? Senhor, o que está acontecendo? Por que só comigo? Não, não é só com você, não. Talvez você esteja na brecha, fazendo uma luta espiritual. Talvez você esteja realmente em oração, mas ali é uma batalha constante que não se para. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes do mal nas regiões celestiais. E se é isso que devemos buscar na presença de Deus, essa força espiritual que nos impulsiona cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Deus nos mostra dessa forma. Nós não estamos aqui nesta manhã simplesmente para rever os amigos ou os irmãos de forma alguma.
Nós estamos nessa manhã para buscar ensinamento do Espírito Santo de Deus. Através da aula magnífica que foi posta pelo pastor Wendel, né? Através dos louvores que nos leva a adorar a Deus, e entender o tamanho do nosso Senhor. Talvez não mensurar, mas começar a entender o tamanho desse Deus maravilhoso em que vivemos, em que buscamos, em que nos alicerçamos para que sejamos fortes na hora difícil da dificuldade. Tentação. Tiago também fala sobre a tentação no livro dele. Tiago enfatiza que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. Tudo que é bom e toda boa dádiva vem de Deus. Tiago, ele forte, ele nos mostra isso dentro da palavra dele. E nós devemos buscar o que é o bom de Deus para nós. Deus sabe o que quer para cada um de nós. Bem sei que pensamentos tenho a teu respeito. Não é pensamentos de mal, e sim de bem. E Deus quer mostrar isso para vocês, através do cuidado que Ele tem com cada um de nós. Talvez nós vimos Deus naquela dificuldade, naquela longevidade, aquela coisa longe, distante de nós. Mas não, Deus está perto, esperando você chamar, esperando você ajoelhar no seu quarto e falar: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, envia a mim, estou para a obra, estou aqui para servir, estou aqui para estar junto contigo, Pai. Dai-me essa condição e me capacita para isso, Pai. Nós estamos na igreja para aprender a viver, amados, conforme cristãos. Nós não estamos aqui apostando em algo que possa acontecer amanhã de uma forma como se fosse uma mágica. Não, Deus vai moldando, vai transformando. Deus vai dando condições a cada um no seu devido tempo, porque Deus tem um tempo dele para cada um de nós. E eu creio nisso, eu creio dessa forma. O Senhor, Ele tem provido situações na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, coisas que inimagináveis. Coisas que eu não entendia o porquê de toda a situação, se eu precisava trabalhar, se eu precisava realmente buscar algo para dar sustentação à minha família. E Deus fala no meu coração: não é assim, não é dessa forma. Primeiro buscai o reino de Deus, e as outras coisas e sua justiça serão acrescentadas em sua vida. É dessa forma que devemos trabalhar diante de Deus, apresentando-nos a Deus de uma forma especial, não nos conformando com esse mundo, mas sim transformando-os pela renovação da nossa mente, através do que? Da palavra de Deus, através da oração, através do jejum incessante a cada momento. Não venha para aqui, amados, pensando que amanhã o Senhor vai lhe dar uma casa, não pensando que amanhã o Senhor vai lhe dar um carro. Não, você sabe por quê? Porque eu tenho um conceito e tenho um entendimento segundo a palavra de Deus. Quando Ele disse para Adão: Adão, acabou a moleza, Adão. Adão, você errou comigo, Adão. Não era para ter errado, mas agora acabou a moleza. Eu lhe sustentava de uma forma especial, que você só ia administrar o negócio, Adão. Mas agora já era. Agora você quebrou a aliança, o vínculo que você tinha comigo, sabe de quê? De santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É isso que Deus quer. Ele não está interessado se Anselmo é de Cris ou Cris é de Anselmo. Se eu sou de Kátia, Kátia é de Jackson. Não. Se Beto é de Tati, se Tati é de Beto. Não, Ele quer saber do relacionamento de vocês. Ele quer saber do relacionamento dessa pessoa. É santidade que Deus quer. É busca constante, aprimorando cada dia mais e mais. Buscar ser santo, porque Deus é santo. Aleluia, Jesus. Ele não pode ser tentado e não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Tiago nos mostra isso. Sendo cada pessoa tentada pela sua própria cobiça. Cada um de nós somos tentados pelaquilo que nós queremos e pelaquilo que nós almejamos e pensamos que é bom para nós. É pela cobiça do nosso coração. E somos tentados por isso, e Satanás conhece, na verdade, os intentos do nosso coração. Ele conhece aquilo que pensamos e falamos, não de uma forma literal, mas Satanás, o que expressamos, a nossa vontade do dia a dia, aquilo que falamos, ele capta, ele fala: pô, já sei o que ele quer, eu já sei onde que ele quer chegar, eu vou trabalhar em cima disso que ele quer, e através da cegueira espiritual na vida dele, eu vou fazer com que ele peque, e uma vez ele pecando, ele se afasta de Deus, e ele chega da estrada da morte. Ei, é isso que Satanás quer. Deus não tenta ninguém. É a cobiça do nosso coração que faz com que venhamos a errar. É isso que pensamos lá na frente, que falamos muitas vezes, verbalizando em nossas vidas, que Satanás capta. E ele fala assim: agora eu já sei como lutar contra ele.
E se nos afastarmos de Deus, somos presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Sua própria cobiça, que uma vez concebida gera pecado. Uma vez você cobiçou e uma vez, na verdade, concebeu todo aquele entrave, aquele enrosco, você gera o pecado. E o pecado que enreda o homem. E o caminho é a morte. O pecado que amarra o homem, o caminho é a morte. Morte espiritual, morte na fé, muitas vezes a morte física. Porque as pessoas não conseguem mais, na verdade, se manter com alegria para viver. E aí vem a depressão, e aí vem uma visão errada, um pensamento errado, pensamento de morte, espírito maligno de morte, atuando na vida das pessoas. Crente, nós devemos viver na presença de Deus. Crente, nós devemos buscar o Senhor em oração. A cobiça do coração do homem é que o leva à derrota. E por isso devemos buscar a Deus em oração. Para que possamos ser, na verdade, sustentado por Ele, direcionado por Ele. E a vitória virá em nome de Jesus. Em caminho de morte, mas a palavra também nos estimula e encarar as provas com confiança. Encarar as dificuldades com confiança, nos frutos e na vitória a ser alcançada. A palavra nos exorta a isso também. Ela nos dá uma condição e uma visão. Você pode, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já lhe deu essa vitória ali na cruz do Calvário. Pelo sangue dele, todos os seus pecados já foram perdoados. E pelas suas pisaduras, eu não sou mais doente. Esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que nos dá vitória. É o Senhor que morreu uma morte de cruz para salvar a mim e a você e nos justificar. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Mas a palavra também, Senhor, a palavra também nos ensina e nos estimula com confiança nos frutos da vitória a ser alcançada. E também como alerta ameaçador para aqueles que têm cedido às tentações e excusando das responsabilidades pessoais pelos seus próprios pecados. Ela nos chama o alerta, porque muitos de nós estamos cedendo às tentações do dia a dia, às veredas de Satanás. Nós estamos passando por caminhos largos que o inimigo tem mostrado e tem nos dado uma visão de vitória, mas é uma visão de vitória mentirosa. É uma visão de vitória que quando você chega lá na frente, você vai entender o porquê você entrou ali, culpando abertamente a Deus por sua situação. Você não pode culpar a Deus por sua situação, porque Deus já lhe deu liberdade para atender. Adão, agora pelo suor do seu rosto, vai, eu não vou lhe desamparar, mas agora quem vai tomar iniciativa é você, em produzir, em trabalhar para produzir e sustentar. Eu sou o provedor da tua vida, porém você errou. As consequências do erro e do seu pecado, você vai ter de ter responsabilidade, e não responsabilizarmos a Deus pelos nossos erros, pelo erro da nossa cobiça, pelo erro daquilo que nós fizemos, que muitas vezes deixou entrar em nosso coração, e nós deixamos isso em forma sequencial, nos aprofundar cada dia no lamaçal do pecado, e levarmos-nos para uma situação que muitas vezes nos deixamos ser abatidos. Mas nunca seremos derrotados, porque Cristo Jesus nos sustenta e nos dá a vitória. Cristo Jesus nos dá uma condição realmente de superar todas as hortes espirituais do mal. É entender o que Ele quer para cada um de nós. Precisamos entender. Não devemos culpar a Deus por tudo. O homem, na verdade, esse corpo humano, ele é frágil, gente. Eu falei para minha esposa, eu estava sentado no sofá lá de casa, e quando eu vi no outro dia, coçando, quando eu vi 3 furinhos aqui, eu achei algum inseto. Me picou, eu falei, onde é que esse... E doeu. Você vê como é que nós somos frágeis. Um insetinho desse, se for um inseto daquele que mata, meu Deus do céu, a gente amanhece o dia. Nós somos frágeis. É por isso que nós devemos buscar a Deus. Porque essa luta contra Satanás é forte, e ele é forte. Contra o homem sozinho, ele é forte. Mas com Deus na batalha, com Deus na frente, nós somos mais que vencedores, porque estamos com Cristo Jesus. A fé prática
Tiago também nos fala da fé prática. Estou terminando, amados. A fé autêntica tem de ser evidenciada em obras e não a fé intelectual, a fé acomodada e que faz concessões. Aquela fé que nós colocamos muitas vezes em nossa cabeça com alguns, na verdade, palestrantes que passam a mensagem motivacional para a igreja, motivacional para o indivíduo, e ele pega essa mensagem como se fosse de Deus, mas sim essa mensagem é muitas vezes do homem. Do homem. E essa mensagem ele leva no coração de uma forma que ele fala, não, Deus falou comigo, mas o homem falou com ele, e acaba que não dá certo, acaba que muitas vezes dá errado. Ué, Deus, o Senhor não falou comigo aquele dia na igreja? Sim, mas você já provou do Espírito se aquela mensagem era de Deus? Ei, busque entender pelo Espírito Santo de Deus, se Deus realmente falou o teu coração através daquela mensagem. Porque não é tudo que o homem fala que é de Deus. Não é tudo que o homem diz que Deus está falando com você. Deus fala muitas vezes, você sentada no seu sofá, lendo uma Bíblia. Porque as revelações de Deus estão ali. É preciso buscar experiência com o Espírito Santo e entender o que Ele quer dizer para você. Para que não venhamos a ser enganados por falsos profetas, por falsos pastores e pessoas do mesmo naipe. Procurando tirar o melhor proveito desse mundo e do vindouro. Porque essas pregações eloquentes, essas pregações que muitas vezes os palestrantes, pela questão motivacional, eles trabalham o psique da pessoa, ele leva muitas vezes para o lado dele, porque ele quer ganhar algum com isso. E aí começa a tirar o quê? Situações benéficas para ele mesmo. Para ele mesmo. É por isso que devemos entender. E nós pregamos a palavra, literalmente a palavra. Estou em Cristo Jesus, não estou pelo homem. Sim, pastor Henrique chega aqui e prega algo diferente, mas eu vou para a palavra, há uma incoerência na palavra. Eu vou ficar com quem? Eu fico com Cristo, eu não fico com o pastor Henrique. Porque Cristo é meu sumo pastor. Cristo é aquele que vai à frente. Cristo é o cabeça da igreja. É aquele que me fortalece. Ele é aquele que me ensina. Eu serei imitador de Cristo. Sim. Serei imitador do pastor Henrique, mas desde quando ele esteja na palavra. A partir do momento que o pastor Henrique não esteja mais na palavra, eu não serei imitador dele, sim, serei imitador de Cristo. Porque a palavra me dá essa condição. Porque a palavra me ensina assim. A palavra é a minha estrutura. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu vivo o que a palavra diz que eu tenho de viver. Apesar das labutas, das lutas que nós enfrentamos a cada dia, amados, que faz parte do dia a dia do ser humano, e não vai melhorar não, cada dia vai piorar, mas cada vez que piorar, fortaleça-se em mais em Jesus. Busque mais a presença de Deus, e Deus vai lhe dar essa condição. É isso que o crente tem de fazer. A fé prática nos mostra isso. Assim como Tiago, os cristãos têm que se posicionar contra a falsificação religiosa e o barateamento do evangelho. Pregações teológicas, pregações motivacionais, pregações que levam ao indivíduo a acreditar que ele, na verdade, vai chegar ao fim, né, de uma trajetória impulsionada pelos seus esforços e pela sua sabedoria. Toda a sabedoria do homem para Deus é loucura. E Deus sabe o que Ele quer para cada um de nós. Ele sabe no que Ele quer te colocar e de que forma é que Ele quer te colocar. E enfrentamos esse embate por não entender o que Deus quer conosco. Vivendo uma fé operante e frutuosa, cujas obras glorificam a Deus e testemunham da conversão verdadeira. Essa é a fé prática. É você viver uma conversão verdadeira. É você viver a conversão em que Cristo lhe ensinou. Aquele que aceitar a mim, aquele que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse o Senhor abraça. E tenho de viver segundo as práticas do que Ele me diz, mas não aquilo que o homem me diz. Tenho de viver segundo o que o Senhor nos ensina, e não aquilo que A ou B me falou. Eu tenho de viver uma vida prática do Evangelho de Cristo, aquilo que Ele me ensinou. A vida cristã, a entrada da vida cristã, meu amado, acontece quando se é gerado pela palavra. A entrada da vida cristã, quando a palavra é gerada em nosso coração, em nossa vida, e nós acreditamos, a palavra da verdade, ou seja, o novo nascimento em Cristo, o novo nascimento do velho homem, que morre e nasce da água e do Espírito. Nicodemos perguntou a Jesus Cristo: Senhor, terei eu que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Eu desse tamanho? Nicodemos, você é o entendedor da palavra.
Você é um dos maiorais da sinagoga. Você dá aula sobre isso, você envolve as pessoas nos seus ensinamentos, e aí você vê como o ensinamento do homem é errado. E eu lhe estou falando, Nicodemos, de uma forma espiritual, de uma forma diferente. É nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Metanoia, mudança de mente. Ei, eu não posso mais viver a vida que eu vivia antes. Eu posso até ter chegado à igreja, fumando, bebendo, prostituindo, fazendo coisas erradas, mas eu não posso continuar no eu. Porque Deus não vai se agradar disso. Eu tenho de buscar o máximo de Deus para que eu possa me livrar de todas essas mazelas do mundo. Amados, a luta é constante. Nós sabemos, tem muitas pessoas que passam por dificuldades e problemas. E eu sempre tenho isso comigo. Onerar irmão é complicado. A oração tem de ser feita por nós. A oração constante é feita pelo aquele que é o líder espiritual da casa. Aquele que busca a presença de Deus de uma forma especial. Senhor, eu não quero onerar irmãos, a minha luta é contigo, a minha luta, Senhor Deus, é com esses problemas, essas dificuldades, e espero em Ti a capacitação para que eu possa suportar as adversidades e sair desse deserto em que eu vivo. Muitas pessoas oram por mim, oram por fulano, não, bote o seu joelho no chão, busque a Deus em espírito e Ele te ouvirá. Não, amados, não precisa, nós temos livre acesso, a cortina, o lençol ou qualquer pano foi rasgado. E nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Senhor que nos ouve. É isso que Deus quer de cada um de nós. Jesus Cristo veio para isso. A vida cristã, a entrada do homem é por aí. É aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Um novo nascimento, pensamento diferente de cabeça. Eu agora vivo num mundo santo, eu tenho de viver a santidade, eu tenho de buscar a santidade. Mas isso é bom porque não faz parte de mim, não é só força minha, mas sim obra do Espírito gradativa em sua vida. O bom é isso, é se eu der liberdade ao Espírito Santo, Ele vai trabalhar em minha vida de forma especial, e eu vou alcançar o que tanto almejo. E o que é que eu e você almejamos? A estatura de varão perfeito na presença de Deus. Sede santos, porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E essa santidade, esse novo nascimento nos remete ser praticante e não ser apenas ouvinte da palavra. Ouvir e praticar, ouvir, enche, derrama, enche, derrama, enche, derrama. Vá trabalhando de uma forma especial em que Deus lhe mandou. E de pregar o evangelho a toda criatura. Leve a minha palavra de salvação, reestruturação, transformação, cura e libertação para cada um que precisa e necessita. Assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a obra da igreja, essa é a obra do cristão, essa é a obra daquele que se converte ao evangelho de Cristo. Não fazer acepção de pessoas, porque muitas vezes pela posição social dentro da igreja, muitos se fazem grupinhos e querem fazer na verdade divisões, querem fazer na verdade situações em que grupos se formam aqui, grupos se formam ali. Não, o corpo de Cristo é um só, e quando ele se une, o reino de Deus cresce e invade o inferno em nome de Jesus. Não fazer acepções, refrear a língua, e muitas vezes nós falamos coisas que não devemos. Nós temos um pedaço de carne dentro da boca que bota fogo no mundo se deixarmos. Então devemos ter, na verdade, bastante vigilância quanto a isso. O que estamos vivendo é o evangelho de Cristo ou o evangelho do homem? Nós estamos vivendo na graça ou vivendo na desgraça? Nós estamos aqui dentro de uma igreja como o corpo de Cristo, louvando a Deus que nos dá sustentação e dá vitória à igreja dele. É em nome de Jesus. Buscar a sabedoria de Deus, buscar a sabedoria do alto, porque quando Deus falou façamos o homem, para o grego ele falou façamos o ânfaso, aquele que busca do alto, aquele que a sua salvação vem do alto. Porque o salmista, nas dificuldades e problemas, ele olhou para os montes e ele perguntou: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, o Senhor que fez a terra e os céus. Esse sim é aonde virá o nosso socorro. É aquele que adora do alto, que busca para o alto, e não vivemos na verdade essa dificuldade que temos hoje de olhar para Cristo por causa das coisas terrenas. Exercitar a humildade, isso sim é o trabalho do verdadeiro cristão. A humildade não se dá em posicionamento, amados. A humildade está no coração.
A humildade se dá no caráter da pessoa, independente de onde ele veio ou para onde ele vai, no meio que ele vive ou não, quais as classes sociais que ele tem acesso. Não, a humildade está intrínseca na pessoa. Ela vive com o coração da pessoa. E essa humildade vem de quem? Vem de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Evitar as contendas, as brigas, é o verdadeiro dever do cristão. Tentar se submeter de uma forma diferente dos outros que buscam a intriga e a briga, aonde nós frequentamos. Não se omitir e fazer o bem, fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Submeter os projetos pessoais à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos, Senhor, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo. Mas porém, Deus, eu te digo, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Eu quero, mas se o Senhor quiser. Eu busco, mas se o Senhor quiser que eu busque. Assim como Jesus Cristo falou, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Porém, seja feito a sua e não. Essa é a oração. E não é determino. É meu. Foi Jesus que me deu. Jesus lhe prometeu sim, salvação eterna. Jesus lhe prometeu algo, morada na Canaã celestial. Tanto é que ele foi preparar-nos lugar para cada um de nós. Porque ele disse na palavra que na casa do meu pai há muitas, e eu venho buscar cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Rejeitar as riquezas corruptas, porque muitos prosperam para a sua própria condenação. O crente, ele não se envolve em falcatruas. Presidente da Câmara, presidente disso. Ei, mas o cara diz que é crente, mas está roubando. Ei, mas a palavra fala, meu amigo, que os corruptos não vão subir. Ei, a palavra fala que os corruptos não vão subir. Tratar com justiça os trabalhadores para aqueles que são empresários. Porque muitos são massacrados. Devido a salário, horas de trabalho. Sim, muitos trabalhadores trabalham com verdadeiros escravos. Mas devemos entender que aquilo não é nosso. Aquilo é de Deus. E se Deus nos deu, é para que possamos, na verdade, usar e bem usado. De uma forma que possamos agradar a nós e agradar as outras pessoas também. Não fazer juramentos em vão, para que você não possa cumprir. Se falar, cumpra. Orar pelos enfermos, coisa que essa igreja faz. Muitos irmãos passam por dificuldades, muitos irmãos passam por problema de doenças, e a igreja ora, e os irmãos são restaurados a sua saúde. Mas porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Confessar os pecados a Deus, no seu quarto, ou confessar os pecados em oração, a cada momento, para que Deus possa nos perdoar. Buscar a conversão do desviado. Buscar a conversão daquele que está perdido no mundo. Esse é o trabalho da igreja. Ei, nós não vamos nos importar do que está acontecendo no dia a dia para trabalhar. Vamos trabalhar sim, porque Deus falou para Adão, trabalha. Trabalhe e me adore. Então nós temos de trabalhar, e o trabalho que nós estamos fazendo, nós temos de adorar a Deus. Trabalha, mas isso você não vai evitar que você me adore não. Epa, use o que eu estou te dando para você ajudar outras pessoas. Dê condições a essas pessoas também de trabalhar, de comer, de vestir. Eu sou provedor da sua vida, também sou provedor dos outros. E quando eu lhe dei muito, é para que esse muito seja repartido com outros. Entender que Deus, Ele nos direciona. Entender que Deus, Ele tem para cada um de nós um momento especial. A verdadeira religião pressupõe uma fé operante. A verdadeira religião pressupõe uma fé operante e frutuosa. Que realmente dê frutos, demonstrada por meio da prática habitual. É prática constante, em sinceridade e amor. Não é simplesmente falácias, não. É prática constante. Eu lhe ajudo, você me ajuda. Vamos lá. Dos ensinamentos da palavra de Deus, tudo isso nos traz, na verdade, um alerta. Uma atenção para tudo que nós estamos fazendo na igreja. Ei, eu só estou indo lá para ouvir a palavra. Eu só estou indo lá para ver irmãos. Eu só estou indo lá para marcar eventos sociais. Não, eu estou indo lá para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que construiu todas as coisas, direcionador da minha vida e que morreu na cruz para me salvar. Esse sim é o Deus que eu adoro.
Esse sim é o Deus que eu busco. Esse sim é o Deus que estamos a cada dia mais aconchegados a Ele, achegados a Ele. A palavra nos fala que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza de alcançar aquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Tinha mais coisas, amados, para falar, mas falamos só as coisas de Deus. Só falamos as coisas de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Deus de poder e de glória. A tua palavra, Senhor, foi dita nesta manhã. A tua palavra foi nos dada, Senhor, nesta manhã, dizendo que o justo viverá pela fé. Que devemos nos atentar ao que realmente vivemos dentro da igreja. O que estamos, Pai, passando e o que estamos vivendo no dia a dia. O Senhor tem provido as nossas necessidades. Eu creio, Deus, que a tua igreja, ela tem visto isso no dia a dia. Talvez nas mínimas coisas nós não atentamos para isso, mas abre o coração, a visão espiritual da tua igreja, para que perceba, ó Deus, que o Senhor está perto dela, que o Senhor está indo de socorro a ela, na hora que ela grita, na hora que ela clama, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, visita cada família nesta manhã. Visita, Senhor, porque precisamos e somos altamente dependentes de Ti, ó Deus. Somos altamente dependentes da Tua presença em nossa vida, ó Pai. Não queremos puxar as coisas para a terra, as coisas da terra, vivendo as coisas da terra, mas sim buscar as coisas do alto, de onde veio o meu refrigério, de onde veio a minha salvação, de onde veio o meu socorro. Sim, Deus. Sim, meu Pai. A fé é que nos motiva a isso. A fé, ó Deus, é que nos orienta a isso. E por isso dizemos: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com teu sangue, rompendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando tua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui: pagaremos o preço de sermos são no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um momento especial, onde nós estaremos sentando na mesa com o Senhor. Onde estaremos como um corpo, em memória do sacrifício de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue do justo. Gostaria de convidar Anselmo, pastor Wendel, o irmão Jackson, pastor Iraci, irmã Ione, pastor Danilo, a irmã Cátia, esse memorial ao Senhor. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Podem ser de outras denominações, não importa, nós somos um só corpo, um só povo. Se estiver aqui, se for de outra igreja, de outra denominação, você é da mesma igreja, contanto que professe a fé em Jesus, e exclusivamente em Jesus, você pode participar da ceia. Todos que não foram batizados, ainda não podem participar, por uma questão de ordenança. Todos aqueles que estão com problemas com irmãos, problemas no coração, que não resolveram os seus problemas, não devem participar. E aqui está escrito na palavra, falando sobre isso. Gostaria de ler o trecho da palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Antecedendo aqui a preocupação de Paulo, fala a respeito de espírito faccioso. Espírito faccioso é aquele espírito que cria divisão na igreja. Isso não representa o corpo e não pode participar da ceia. Quem tiver com algum sentimento assim, examine-se a si mesmo, porque nós fomos comprados pelo sangue do Senhor. O Senhor entregou o seu corpo naquela cruz, e devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É o nosso culto racional. É assim que a palavra diz. O sangue de Jesus eliminou, o sacrifício de Jesus eliminou o sacrifício de animais no Antigo Testamento. Ele rasgou o véu do céu até a terra. Hoje nós temos acesso a Deus livremente, como foi pregado aqui. Vamos participar da ceia do Senhor. Podemos distribuir os elementos. Primeiro o pão. Vamos apresentar o pão e o cálice. Vamos orar, apresentar diante de Deus, antes de nós distribuirmos. Vamos fechar os nossos olhos. Apresente a sua vida no altar do Senhor.
Esse é o momento de nós assentarmos com Ele e relembrarmos o que Ele fez por nós e continua fazendo por nós. Porque o sangue de Jesus continua nos perdoando e nos limpando de todo pecado. O sangue de Jesus não perdeu a validade. Ele continua sendo o mesmo que limpa todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Vamos orar. Querido Senhor, querido Deus, seguindo a ordenança da palavra do Senhor, nesse momento solene nós estamos diante de Ti. Queremos apresentar estes elementos que configuram o corpo e o sangue do Senhor. Queremos apresentar diante de Ti e queremos rogar a graça do Senhor manifesta em cada um de nós nesta hora. Queremos rogar que o espírito de discernimento se manifeste entre nós, na vida de cada um, nesse autoexame que está sendo feito agora. E queremos apresentar nossa vida no altar. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelos nossos momentos onde deveríamos realizar o que o Senhor ordenou e não fizemos. Nos momentos em que preferimos outras coisas que não foi ao Senhor. Mas nós rogamos, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça. Porque Tu nos permitiste estar aqui. Continua o Seu propósito vivo na vida de cada um. Portanto, nós clamamos a Ti que o Espírito do Senhor venha agora estar trabalhando na vida de cada um de nós. Nós rogamos a Ti, Pai, nesta hora, por esses elementos, onde estaremos ceando contigo. A Ti seja a glória, a honra e a adoração para todos sempre. Podemos servir os elementos da ceia do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos meia redimidos com teu sangue, no combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, onde nos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas nos tentem separar,
os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém? Tem alguém faltando os elementos da ceia? O pão ou o suco de uva? Tem alguém faltando? Levante a mão assim para a gente poder entregar. Os irmãos aqui, todos. Corpo de Cristo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Podemos introduzir o corpo, o pão. Podemos nos alimentar agora. Distribuir? Amém. Guarde um pouquinho só. Esse é um momento de comunhão. Corpo de Cristo. Este é o sangue de Cristo, repartido por nós. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Corpo de Cristo. Aleluia. Comemos todos. Fortalece no Senhor. Aliança. Aliança do Senhor. Aliança do Senhor. Fortalece o nosso corpo, tabernáculo do Senhor. Fortalece no Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podemos beber todos juntos, celebrar a aliança. Aleluia. Eita, cheio. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar.
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Shemenai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, my neve, oh, mais que a neve, se neste sangue lavando, mais sal que a neve serei. Oh, mais que a neve, oh, mais que a neve, se neste sangue lavando, mais sal que a neve serei. Glória, glória ao autor da nossa salvação, Jesus. Glória ao Rei, glória ao Rei. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo e eterno Deus, a Ti tributamos adoração, louvor. Teu sacrifício nos deu acesso, nos fez morada. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua companhia diária. Todos os dias o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todos os caminhos. O Senhor está nos direcionando, está nos apontando. Ah, glória ao Teu nome, Senhor, porque és fiel. Tu és um Deus maravilhoso e nós queremos Te glorificar por isso. Nós Te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo. A Ti tributamos louvor e adoração. Te agradecemos pelo que Tu tens realizado em nosso meio. Continua a nos aperfeiçoar no serviço, na boa prática, que vem exaltar e honrar o Teu nome. Portanto, se revela cada vez mais a nós. Nós somos carentes e necessitados de Ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.